do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, no momento que você estiver vendo o nosso 22º dia de devocional. E hoje vamos falar aí sobre a mulher samaritana. E eu tô com muita expectativa aqui, porque é uma história muito surreal, em que é uma passagem, né, muito surreal, em que Jesus, ele tem um encontro com esta mulher. E aí vamos abrir a Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Pegando sua Bíblia pra gente acompanhar. João 4. Vamos ler a partir do versículo. Vamos ler a partir do versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria. Bom dia, vovó, tá certo. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vamos dar uma pausa aqui e já a gente vai continuar, tá certo? O que aconteceu? Jesus tinha saído de lá, de Jerusalém, e foi em direção a Galiléia. E nesse caminho ele tinha que passar por Samaria. Claro que ele poderia contornar, ele poderia ir por outro caminho para não precisar passar por Samaria. Mas ele tinha um encontro marcado com esta mulher. Assim como Jesus, ele está tendo um encontro com você nesta manhã. E aí, quando Jesus está passando por Samaria, ele pede para os discípulos irem comprar comida e fica ali, nesse poço, onde a Bíblia fala que Jacó deu para seu filho José. E de repente essa mulher chega na hora sexta. Segundo os estudiosos, era por volta de meio-dia. E por quê? Por volta de meio-dia, já a gente vai falar sobre isso. E Jesus pede água para esta mulher. E ela fala: como assim você, judeu, me pede água, que eu sou samaritana? Vocês sabem que você sabe, né, que o judeu e os samaritanos, eles não se comunicam. E eu trouxe para vocês aqui um estudo bem rapidinho. Por que os judeus, eles não se comunicam com os samaritanos? Ou pelo menos não se comunicavam, não sei como é que tá hoje, mas por que eles não se comunicavam? Por que eles tinham essas rinchas? E eu pesquisando sobre isso, e já a gente vai entender esse primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto, diferenças de adoração. Já a gente vai ver como a mulher vai falar sobre isso. Mas o que acontece? Os judeus, eles discordavam sobre a adoração, o local de adoração. Enquanto Jerusalém dizia que a adoração era feita no templo de Jerusalém. Por outro lado, os samaritanos falavam que a adoração era no Monte Gerazim. Então, eles tinham essa disputa de local de adoração. Este é o primeiro conflito que eles tiveram. O segundo conflito
é um conflito político, histórico. Quando o povo foi liberto da Babilônia, os samaritanos, eles ofereceram ajuda para reconstruir Jerusalém. E os judeus não quiseram. Disse, ó, não quero. Aí foi o que aconteceu? Os samaritanos ficaram com o ego ferido. E tentaram impedir que Jerusalém fosse reconstruída. Então, assim, este conflito fez com que eles não se dessem bem. Então, cada um levantou o seu altar de adoração e disse, não, aqui é que a gente deve adorar. Aqui é no Monte Gerazim que o Senhor recebe adoração. Enquanto que os judeus, não. Aqui é no Templo de Jerusalém que Deus deve ser adorado. Então, esse conflito aí também. E questão de pureza e identidade. Os judeus viam que os samaritanos era tipo uma mistura, tanto de judeus com estrangeiros. Então, meio que por não ser só judeus, a gente rejeita. Você não faz parte da comunidade, da nossa comunidade. Então, os judeus rejeitaram os samaritanos por conta da mistura étnica. Os judeus, na verdade, os samaritanos eram uma mistura de judeus com estrangeiros. E aí, por isso que foram rejeitados também pelos judeus. Enfim, são várias questões, vários conflitos. Mas entenderam mais ou menos, né, o porquê que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Agora a gente vai dar continuidade aqui em João 4, o 10 agora, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E aí o 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? O 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Vamos dar uma pausa aqui? Jesus começa a dialogar com essa mulher. Ela falou: os judeus não se comunicam com os samaritanos. E logo em seguida Jesus começa a conversar com ela. E o interessante é que Jesus, ele veio para fazer a diferença, né? Talvez na sua vida você tenha se sentido rejeitado. Você não se sentiu parte de alguma comunidade. Como os samaritanos se sentiram rejeitados pelos judeus. O massa é que Jesus, ele chega. E quando ele chega, ele acolhe, ele ama. Ele faz questão de dizer: eu estou aqui. Não importa o que você viveu. Não importa a cultura, o que dizem. O que importa é o que eu falo. E eu falo que eu sou a água viva. E quando você beber da minha água, você nunca mais terá sede. E você chegará na vida eterna. Quando você beber da água que eu te der. E esta mulher, ela fica meio que... então me dá essa água, porque assim, eu nunca mais vou beber. Eu não vou precisar vir aqui beber e tal, pegar água. E agora, olha a resposta de Jesus. Ela estava ainda pensando no natural, né? Aí Jesus começa a revelar o oculto e o escondido. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido.
porque tiveste 5, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Até agora, até antes disso, ela estava levando Jesus na brincadeira, tipo assim, ele quer tirar onda com a minha cara, então vamos indo, né? Então me dá dessa água aí, porque eu não vou beber mais água. E aí Jesus vai lá e vai no oculto. E ela fica espantada agora, né? Vejo que você é profeta. Aí agora que ela sabe que ele é profeta, ela começa a falar com ele, Nossos pais, lembra da adoração que eu falei? Nossos pais adoraram neste monte, que é o Monte Gerizim. E vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Uau! Aquela mulher, ela estava aflita. Ela percebeu que Jesus era o profeta. E quando Jesus responde para ela sobre a verdadeira adoração, eu imagino que ela ficou assim: eu senti paz nisso. Eu estava tão perturbada, eu estava tão aflita, porque as pessoas dizem que a adoração ela deve ser em um local, e eu fico meio que perdida. Jesus chega e fala: olha, chegou a hora, e que nem monte, nem Jerusalém vai se adorar. Sim, a salvação veio dos judeus. Jesus veio de dentro de Jerusalém, de Nazaré. Jesus veio dali da parte dos judeus. Os pais de Jesus eram judeus. E a salvação veio dentro daquela comunidade. Porém, Jesus diz: chegou a hora em que a verdadeira adoração acontecerá nas pessoas que forem adorar o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não vai determinar do local que você está, como em relação à parte externa você vai adorar a Deus. Por exemplo, com emoções, com gritos, com pulos, com gestos. Não. A adoração vai vir de dentro, com a verdade e em espírito. E o que significa isso, Dai? Olha aí. E o que significa? Significa a verdade, não com mentira, não com falsidade, não com interesse. Eu adoro ao Senhor porque eu quero receber isso. Eu adoro ao Senhor porque eu estou interessada em ser abençoado por Ele. Por exemplo, Jesus tinha várias pessoas que o seguiam, mas cada um ali tinha um interesse. Algumas na presença de Jesus, outras nos milagres. E aí, essas pessoas que querem um milagre, elas estão com falsidade. Mas aquelas que querem a presença de Jesus, elas estão adorando em espírito. Então, como você hoje quer entrar na presença de Jesus? Como que você hoje está adorando a Deus?
Porque adorar a Deus com mãos acima, claro que cada um vai manifestar a sua adoração ao Senhor. Mas levantar as mãos, chorar, sentir emoção, isso não é adoração. Adoração, ela vem de dentro, sabe? E claro que é de dentro pra fora. Claro que vamos manifestar a adoração de diversas formas, até mesmo no pulo, no choro. E já manifestei a adoração de diversas formas, assim também. Mas o que Jesus quer dizer é que a verdadeira adoração, ela vai vir de dentro, sabe? Com verdade. Com o Espírito que nos conecta ao Espírito Santo de Deus. E essa sim é a adoração perfeita que o nosso Pai recebe de nós. Amém? Continuando no versículo 24 diz: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha aí, ela viu que estava diante do profeta, falou sobre a sua dúvida e agora ela está falando da sua certeza. Eu sei que o Messias vem. E disse-lhe Jesus: Eu o sou. Eu que falo contigo. Nossa, aqui é uma chave poderosa, né? Jesus, ele sabia quem ele era. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Jesus sabia quem ele era. Qual era o seu propósito? E eu te pergunto, você sabe quem você é? Você sabe o seu propósito? Por que isso daí? Porque por muitas vezes nós nos sentimos perdidos. Eu imagino até que essa mulher samaritana, ela estava meio perdida. Mas Jesus a encontrou. E Jesus colocou um espelho bem de frente dela. Disse: olha, vamos viver uma nova história? E nesse momento eu quero te dizer, se posiciona. Saiba quem você é em Deus. Para que você consiga ajudar outras pessoas que estão se sentindo perdidas. Assim como essa mulher samaritana. Ela estava se sentindo perdida, Jesus a encontrou. Então, vamos nos posicionar, amém? 27. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Olha só, minha gente. Quando nós nos encontramos em Jesus, não conseguimos ficar calados. Não conseguimos ficar parados. Fazemos como essa mulher samaritana. Ela foi para sua cidade e chamou a todos e falou a todos sobre Jesus, o Messias. Ai, eu vejo como se nós fôssemos, sabe, essa mulher samaritana. Andávamos perdidos, sem direção, sem saber quem nós somos. E aí Jesus chega e nos mostra quem nós somos. Aí, muitas vezes paramos, né? E pensamos: não, ai, que bênção, eu tenho Jesus e tá tudo bem. Não conseguimos ajudar outras pessoas, não conseguimos transbordar na vida das outras pessoas, porque ainda não entendemos a nossa identidade. Mas eu quero nesse momento te impulsionar a entender quem você é, a lembrar você que és filho amado
imagem e semelhança do Senhor. Você se parece com Ele, então ative a sua identidade todos os dias. Para que onde você for, onde você colocar a planta dos seus pés, você consiga ser um canal de bênção. Você consiga ajudar outras pessoas, você consiga dar uma palavra e falar de Jesus. Porque esse é o maior evangelho. Falar do que Ele fez na sua vida, porque ela fala aqui, ó. Cadê? Que me disse tudo quanto tenho feito. Ou seja, Jesus revelou a vida dela. Ela se sentiu bem. Ela se sentiu com certeza encontrada. E agora ela vai falar para as pessoas o que Jesus fez na vida dela. Da mesma forma somos nós. Precisamos falar do que Jesus está fazendo na nossa vida para que outras pessoas possam conhecer. E aí o que diz aqui? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquelas pessoas que escutaram a mulher falando de Jesus foram lá falar com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. O 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. O povo foi até Jesus e creu no que ele falou. Sabe por quê? Porque a mulher testemunhou a sua vida. E eu quero te perguntar: qual testemunho você tem dado na sua casa, na rua, no seu trabalho, sobre Jesus? Qual é o seu testemunho? O que é que você tem testificado? Nós precisamos falar de Jesus. Além de palavras, nós precisamos mostrar quem Ele é na nossa vida. Com certeza aquela mulher andava triste, recuada, porque ela não era bem vista ali na sua comunidade. Mas depois de se encontrar com Jesus, eu tenho certeza que o sorriso dela veio aqui na orelha. Ela estava tão radiante, tão contente, que as pessoas, acredito até que ficaram meio que: como assim? Essa mulher andava perdida, ela estava tão mal, andava aqui de cabisbaixo, e agora ela está aqui super feliz, dizendo que um homem é o Messias e que ele revelou tudo da vida dela. Peraí, eu tenho que conhecer esse homem. E quando eles chegaram lá, viram Jesus pregando e disseram: eu acredito neste homem, ele fala a verdade. Até porque essa mulher é outra pessoa. Entende? Nós somos o testemunho vivo de Deus. Nós somos a Bíblia que as pessoas não leem. Somos a imagem de Jesus. Refletimos Jesus que as pessoas não o conhecem. Mas através de nós, assim como a mulher samaritana, as pessoas podem conhecer. Então a tarefa do dia hoje é nos parecer com Jesus dentro do nosso lar. As pessoas precisam notar que existe algo diferente em nós. E quando elas notarem e perguntarem o que está acontecendo, precisamos dizer: é Jesus na minha vida. Jesus, Ele faz tantas coisas por mim.
inclusive me molda, me transforma. E Jesus pode fazer na sua vida também. Lembrei agora que uma vez eu estava na casa da minha família e começaram a falar do meu esposo. Nossa, o nome dele é Romário. Romário mudou da água pro vinho. Porque antes o Romário era uma pessoa que fazia as coisas do mundo, que desfrutava daquilo que o mundo oferecia e estava distante da presença de Deus. E aí, quando ele aceitou Jesus, ele foi transformado, né? E o meu tio era amigo dele e viu as coisas que ele fazia. Então, quando meu esposo ele aceitou Jesus, o meu tio ficou tipo assim, como assim, né? Ele tá muito diferente. Ele mudou da água pro vinho. Sendo que as pessoas falavam em tom de brincadeira, em tom de ousadia, sabe? Querendo tirar onda. E aí eu cheguei e falei assim, da mesma forma que Jesus transformou a vida dele, ele pode transformar a tua vida também. E aí naquele momento ele abalou. É o jeito dele, sabe? Ou seja, no lugar que ele estava tirando onda, eu usei de oportunidade para pregar, para dizer, assim como Jesus transformou a vida dele, ele pode transformar a tua vida também. Eu poderia ter ficado com raiva, eu poderia ter dado as costas, ter ignorado, mas eu usei aquela oportunidade para falar de Jesus. A mulher samaritana, ela quando chegou na cidade, com certeza as pessoas a ignoraram, até porque sempre faziam isso. Bom dia, Cíntia, bom dia, Washington. As pessoas faziam isso, mas ela não ligou. Ela simplesmente falou do que o coração dela queimava, que era do Messias. E que no dia de hoje possamos fazer isso. Ser mensageiro do Messias. Inclusive, ele está voltando, hein? Nós precisamos dar testemunho onde estivermos. Precisamos falar do que ele fez na nossa vida, assim como a mulher samaritana. E ser o testemunho vivo. Ser a Bíblia que as pessoas não leem. Ser a imagem e semelhança de Jesus que as pessoas ainda não conhecem. E transbordar em amor, em palavras, em atitudes a vida de Jesus. Amém? Vamos fazer a oração para encerrarmos o dia de hoje? Glória a Deus. Vamos lá? Assim oremos. Pai, a Ti rendemos graças, a Ti adoramos e exaltamos o Teu santo nome. Hoje vimos que a verdadeira adoração está dentro de nós, quando Te adoramos em espírito e em verdade. Diante disso, Pai, eu Te peço que tire tudo do nosso coração que não vem de Ti. Toda falsidade, Senhor. Todo interesse, tudo aquilo, Pai, que não vem de Ti, Senhor. Para que o nosso coração esteja puro, santo, para que o nosso coração, Pai, esteja tão agradável diante de Ti, que consigamos a adoração perfeita. E, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda a adorar ao nosso Pai em espírito e em verdade. Porque sozinhos não conseguimos. Que possamos enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Que possamos, em nome de Jesus, encontrar graça, prazer diante do nosso Pai. Em nome de Jesus. Pai, nos ajuda nessa caminhada. Que o tempo todo o inimigo tenta nos tirar do foco que é Cristo, que o tempo todo o inimigo tenta distorcer a Tua palavra. Mas que nesse momento, Senhor, possamos entender e possamos praticar. E claro, assim como a mulher samaritana fez, transbordar. Falar para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida.
ser um testemunho vivo dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na rua, sobre quem o Senhor é, Pai. Que possamos manifestar a Tua glória aonde estivermos, Senhor. E sempre ser uma seta que aponta para o reino, para Cristo. Que nunca esqueçamos disso, Pai. Que somos um instrumento vivo nas Tuas mãos. E que tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu reino, tudo é sobre o Senhor. No nome de Jesus, Pai, fica conosco. Faz a Tua vontade. Que esse dia seja o dia mais incrível, mais extraordinário, até que venha o próximo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. O que é isso? Meu Deus, tem um palhaço aqui. Tá repreendido. Ó, fiquem com Deus. Amanhã, às 7h30, esperamos vocês aqui. Amém, Cíntia. Glória a Deus. Que o nome dele seja glorificado e exaltado através da minha vida. Um beijo, amo vocês e até amanhã, hein? 7h30. Coloque o celular para despertar e esteja aqui conosco. Amém? Tchau, tchau.